Veja no ICL Notícias, segunda edição. De olho no apoio de Lula, Hugo Mota defende fim da escala 6x1 e diz que quer votar PEC até maio. Escândalo no STJ. Após nova denúncia de importunação sexual, ministro Marco Buzzi é afastado, mas segue com salário. Efeito Bad Bunny. Republicanos temem que reação destemperada de Trump contra latinos prejudique o partido nas eleições de meio de mandato. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias segunda edição está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais nesta terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026. Você já no chat a postos e estamos de olho junto com a nossa equipe, que também aqui em São Paulo já está formada neste começo de programa, com Chico Sá ao meu lado. Boa tarde. Opa, boa tarde, Gabi. Final de tarde em São Paulo complicado, viu? Vim agora no metrô, tá deu pane na linha 1 azul, então cuidado aí quem está voltando para casa que tá daquele jeito, do jeito horário de pico, né? Do jeito que o Tarcísio e o Ricardo Nunes gostam. Boa tarde, Gabi, boa tarde, nossa grande audiência no Brasil inteiro. Bem naquele horário complicado para o trabalhador. Pois é, na pior hora, rapaz. Pior momento para o trabalhador. A gente também vai chamar nosso companheiro Luiz Costa Pinto, que está em Brasília, e vai conversar com a gente nessa tarde de terça-feira sobre o nosso noticiário. Meu querido, boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, Gabi, boa tarde, Chico, e quem está conosco já aqui no N2. Boa, grande Lula, o homem dos bastidores de Brasília. O homem dos bastidores, a gente tem muito a tratar sobre os bastidores de Brasília, tem até treta hoje. Bom, não era muito uma novidade, treta na família Bolsonaro, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas o assunto, na verdade, que a gente vai abrir o programa é bastante indigesto, né? Porque a gente vai falar sobre o Superior Tribunal de Justiça decidindo hoje, por unanimidade, afastar o ministro Marco Buzzi, depois que uma nova denúncia, gente, foi apresentada contra ele no Conselho Nacional de Justiça. Então, os detalhes dessa denúncia estão sob sigilo, só que o Buzzi já tinha sido acusado de assédio pela filha de um casal de amigos dele. Falamos aqui no N2 também, né, Chico, sobre esse assunto. O STJ publicou uma nota informando que esse afastamento é cautelar, temporário e excepcional e que nesse período o ministro fica impedido de exercer as suas funções. Mesmo sem trabalhar, o Marco Buzzi vai continuar recebendo o seu salário de R$44 mil. Antes desse afastamento, ele também já tinha um laudo médico para afastá-lo, né? Aquele atestado médico sem uma justificativa, logo depois que esse primeiro caso veio à tona da filha de um casal de amigos que fez a primeira denúncia, né? Uma jovem muito nova, né? De 18 anos, que fez a primeira denúncia. Olha, Chico, ontem a gente falava sobre o caso do Jeffrey Epstein, né? Realmente, e também assistindo o N1 hoje, falando sobre esse assunto, vi, assim, por um longo período, o pessoal estava comentando sobre isso. A gente fica estarrecido, mas esses casos são muito mais comuns do que as pessoas conseguem digerir, né? Porque é um ambiente de tantos poderosos, né? E um pacto de silêncio tão grande que realmente o caso demora a vir à tona. Mas quando ele vem, normalmente já vem acompanhado de outras denúncias, porque aí você vai descobrir que todo mundo já sabia, né? Todo mundo no trabalho já sabia, os alunos já sabiam, a família, muitas vezes, nesse caso, não estou falando desse caso em específico, né? Mas muitas vezes o ambiente no entorno já... Normalmente é isso, Gabi. Normalmente tem vários casos represados por conta as pessoas olham algumas figuras da República como intocáveis
Imagina, morrem de medo de tocar. É o ministro do STJ. É lá em cima a parada. Entendeu? Então, é difícil aparecer a primeira denúncia, mas quando aparece o processo dentro da normalidade brasileira, sempre vem logo outro em seguida. Porque são pessoas que, não estou dizendo que é nesse caso, mas normalmente têm praticado outros atos e têm repetido os outros atos até que alguém tome coragem e vá lá. Porque não é fácil também denunciar uma autoridade, né? Não dá nem para culpar essas pessoas, porque é muito pesado, né? Tem que ter um enfrentamento. Mulher, a primeira coisa vai ser desacreditada. Ah, o oportunista. Você vê como acontece esse tipo de coisa. Mas essa garota foi bastante firme e levou à polícia, onde deve ser levada. É isso, Lula. Olha, Chico, é isso que você falou aí e é o que a gente está vivendo, a dificuldade de denunciar. Na verdade, o STJ está correndo para não protagonizar um ineditismo, que é o impeachment de um ministro do Tribunal Superior, no caso Marco Buzzi, porque ele está sendo... As denúncias estão sendo apuradas agora por uma sindicância interna. No dia 10 de março ocorrerá uma nova reunião administrativa no STJ com todos os 33 ministros, são 34 que integram o gabinete, ele não fará parte dessa reunião, obviamente, e para decidir se abre um procedimento administrativo contra ele. Então, se o procedimento administrativo for aberto, ele não poderá mais antecipar o pedido de aposentadoria. Ele é muito jovem ainda, ele tem apenas 63, 64 anos. Então ele teria, teoricamente, ainda 11 ou 12 anos no tribunal. Agora, essa denúncia foi fundamental para o afastamento dele. Na verdade, a primeira denúncia que já estava correndo em sigilo dentro do STJ, Gabi. Essa denúncia recente da semana passada é a segunda, da garota de 18 anos. Sim. Existia uma denúncia interna de uma advogada que estava trabalhando nos gabinetes do STJ e que teria sofrido assédio dele também. E ela falou isso para colegas e foi aberto um procedimento sigiloso e silencioso dentro do STJ. Com essa segunda denúncia da garota de 18 anos, tudo eclodiu e o STJ perdeu completamente o controle sobre o processo. Porque o normal, e é de se estranhar por que não aconteceu ainda, é que a Procuradoria-Geral da República já estivesse trabalhando numa denúncia contra o ministro do STJ, porque é o PGR quem tem que fazer essa denúncia. E também o normal era que toda essa história já estivesse causando indignação no Senado Federal, porque pela Lei 1079, que é a lei do impeachment, que trata do impeachment dos poderes da República, quem impede o prosseguimento da carreira de um ministro do STJ é o Senado. Agora, nós não ouvimos eco nem das senadoras, nem do presidente do Senado, nem de nenhum senador a essa denúncia. Por quê? Nós não ouvimos ainda a OAB se pronunciar sobre esse caso. Por quê? Os pais da garota são advogados atuantes em Brasília, né, e atuantes no STJ. A primeira vítima de assédio, essa que era funcionária do STJ, ela é advogada. Por que a OAB ainda não se pronunciou? Por que há esse manto de silêncio e esse desconforto? Porque há um temor.
Aí conecta com esse seu caso que você trouxe aqui, Gabi, com essa conexão, com esse ambiente arquivos Epstein, né? Por quê? Porque desse mundo do judiciário em Brasília há esse convívio perigoso, esse convívio malandro, né? E há vários casos de assédio em outras oportunidades, inclusive durante aquelas caravanas holiday, né? Durante aqueles processos em que se fazem seminários e semanas sabáticas e workshops com o ministro do Supremo, escritórios de advocacia, parlamentares, jornalistas, né? Muitas vezes no exterior, algumas vezes em resorts aqui no Brasil. Então, nesse ambiente, né, há muitas histórias verídicas, outras anabolizadas, de fatos, de ocorrências como essa. E há um temor, então, do STJ de que ele seja o início de um processo de impeachment que seria inédito. Então, neste momento, o que o STJ quer e torce é que o ministro Marco Buzzi peça a aposentadoria até o dia 10 de março, né, porque ele não quer enfrentar esse caso, né? Agora, se ele for aposentado, param os processos de apuração, vai ficar alguma coisa na justiça civil normal e ele vai para casa com os R$ 44 mil de salário, né, que tem direito como ministro do Superior Tribunal de Justiça. A gente vai acompanhar esse caso também, aliás, estamos acompanhando desde o começo essa história, mas virá para falar de eleições também, porque tem muita novidade. O Luiz Costa Pinto também está acompanhando as conversas do presidente Lula e do próprio PT para construir alianças. Tem os apoios que estão sendo todos negociados, né? Tem apoios do PSB e do PDT, e também o PT está conversando com o PSD, do Kassab e com o próprio MDB. Falamos disso já. O MDB também, por outro lado, está atrás do Tarcísio, governador de São Paulo, querendo cavar até uma vaga de vice com o Baleia Rossi na chapa do Tarcísio de Freitas. E houve aquele primeiro desentendimento, né, Chico Sá? Aqui o Gilberto Kassab falou publicamente que o Tarcísio tinha que ter opinião própria. Você lembra aquela história? Sim. Que ele ia visitar o Jair Bolsonaro na Papudinha, e aí publicamente ele até respondeu de um jeito educado ali, né? Colocou panos quentes, mas no off ele não ficou nem um pouco feliz com essa história. Num raro momento de uma estocada do Kassab, né? Que ele costuma ser muito habilidoso com as palavras e por isso que ele consegue estar em todos os governos da Terra, de todas as galáxias. Onde tiver um governo, o Kassab nomeia ali pelo menos uns 4. Aqui ele está em governos estaduais, governos municipais, ele tem uma rede, o palanque dele inclui o PT no Piauí, ele faz o jogo dele é uma ampla aliança, não importando nenhuma coloração ideológica, nada disso importa. Importa manter uma rede de poder que possa depois dar em muitos contratos, que possa abastecer todo o sistema político em torno do que a gente chama de kassabismo. Então, o que ele importa é isso. Então, essa estocada que ele dá no Tarcísio, Lula, não está nem dentro assim, do glossário, dentro do vernáculo do Kassab. Foi até um pouco fora do tom, mas porque o bicho estava pegando aqui no Palácio dos Bandeirantes. A gente tem que lembrar que o Kassab é atual secretário do Tarcísio de Freitas. Ele está lá, ele tem um cargo meio de enfeite, né? Relações para qualquer coisa, e fica ali ao lado do Tarcísio, mas a coisa está pegando fogo nessa disputa do vice. A Assembleia, que costuma ser um ambiente ali que nem rende grandes notícias, no momento está caliente lá o ambiente. Lula. Isso. Há várias conversas em curso. Aí vamos começar, para depois falar do Kassab, aí em São Paulo, aqui em Brasília.
Hoje, o presidente Lula ou está conversando ou vai conversar no fim do expediente e levá-lo até o Palácio da Alvorada com o prefeito do Recife, o João Campos, do PSB de bola. Por quê? O Lula vem manifestando internamente algum incômodo com a maneira como o João Campos, que tem 32, 33 anos de idade, tem se portado nessas conversas como presidente do PSB. O Lula sabe o que faz, tem uma relação, desenvolveu uma relação com Geraldo Alckmin, que está muito além de qualquer outra relação política que ele tenha com personagens do cenário que não são filiados ao PT. Então a conversa do Lula com o Alckmin, ela está muito à frente de qualquer conversa do Alckmin com seu próprio partido, o PSB. Até porque o Alckmin está no PSB, mas não necessariamente é um velho filiado do partido. O Alckmin é um personagem central dessa aliança, dessa coligação, provavelmente vai repetir a posição dele de candidato a vice na tentativa de reeleição do presidente Lula, e o Lula quer enquadrar esses partidos. Agora, ele está ampliando o leque de conversas. Ele, há 3 ou 4 semanas, teve uma conversa com o próprio Kassab, deixando claro, e o Kassab deixou isso claro também, que nós não vamos interferir, nós, PSD de dado, não vamos interferir nas alianças regionais, nos palanques em que os nossos candidatos a governador queiram apoiá-lo, senhor presidente. E dos 12 maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas, Rio, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraná, né? Dos 12 principais estados, dos 12 estados mais populosos, 6 palanques são divididos entre PT e PSD de dado. Entre eles, no Rio de Janeiro, onde o PT vai apoiar o Eduardo Paes, é o 3º maior colégio do país, Bahia, que é o 4º colégio, e Minas Gerais, onde o Lula está costurando ainda uma aliança para que o PT e PSD de dado estejam juntos. Aonde entra o MDB nessa história? Porque o MDB está onde sempre esteve, dividido, né? Dividido entre os diretórios de São Paulo, que é o mais volumoso na executiva do partido, liderado pelo Baleia Rossi, que recebe ordens diretas do Michel Temer. Michel Temer, que não é bem-vindo nessa aliança com o PT, por razões óbvias, ele era o vice decorativo da Dilma até se propor e se oferecer para ser o instrumento do golpe, do impeachment sem crime de responsabilidade, né? E os diretórios do Pará, do Ceará, da Bahia, né, que são, depois do de São Paulo, os 3 mais relevantes dentro do MDB, que querem apoiar a reeleição do presidente Lula. E ainda tem o de Alagoas, que tem uma presença muito marcante das lideranças dos 2 Renans, o pai e o filho, que estão nessa aliança, né, direta. Então, esse é o drama do MDB. E aí o que o Baleia Rossi está fazendo neste momento, agora à tarde, no Palácio do Morumbi, com o Tarcísio, é tentando surgir como uma opção de escolha para essa candidatura a vice. E quem seria o vice do Tarcísio nessa opção? Ele mesmo, Baleia Rossi, que sempre sonhou em dar esse salto, né, executivo. Então ele disse, eu posso ser, que é o mesmo raciocínio do Kassab, tá? Sim. Eu, sendo candidato a vice do Tarcísio numa eleição de reeleição, né, eu vou herdar 9 meses de governo, Claro. E você é candidato à reeleição no cargo, sentado na cadeira do 2º maior orçamento da República, porque o orçamento de São Paulo só é Isso. menor que o orçamento da União.
É isso. Não, é uma bela vaga, né? É lógico, não é por acaso, né? Vice de São Paulo, 9 meses ali estão garantidos e você fica já forte para passagem. O Tarcísio vai para candidato, finalmente irá para uma candidatura, terá que ir para uma candidatura presidencial e o Balê, ou quem for, tem uma estrada aí pela frente. E tem uma outra história que aí, saindo desse campo de todo esse quebra-cabeça, na verdade, que o PT está fazendo e o próprio Kassab vai ter que fazer, já que não vai, pelo menos por enquanto, tá brigado com o Tarcísio e parece que não vai conseguir essa vaga para chapa como vice, né, em São Paulo. Tem o racha da família Bolsonaro, da extrema-direita, que não é de hoje, mas está aumentando. Assim, está uma crise sem precedentes dentro do PL nesse momento. Ficou bem pública, né? Ficou pública. Sempre houve ali uma rixa ali entre a ex-primeira-dama, a Michele, e os filhos. Agora ele foi para o púlpito da igreja, foi para o palanque, agora está na rua. É uma briga que foi para a rua. Isso, a relação da Michele Bolsonaro com os enteados mais velhos, principalmente, está sendo uma ameaça para a campanha do Flávio à presidência. Porque o que está acontecendo? A apuração da Juliana Dalpiva, que está aí na sua tela, está no nosso site para você acompanhar os detalhes, mas o PL não sabe quando que vai poder ou se vai poder contar com a presença da Michele Bolsonaro de novo, se ela realmente vai trabalhar em algum momento pela campanha do Flávio Bolsonaro, enfim. Tinha um primeiro evento para acontecer agora, em 2026, que aconteceria no Tocantins, em fevereiro, né? Foi cancelado. Em dezembro, já a Michele Bolsonaro tinha cancelado um outro encontro do PL Mulher, isso no Rio de Janeiro. E mais recentemente, é bom lembrar, porque essas candidaturas regionais e essas articulações dizem muito sobre a nacional também. A Michele Bolsonaro apoiou de cara a candidatura da Carol Detoni ao Senado por Santa Catarina. Só que o Carlos Bolsonaro decidiu que a vaga era dele. Então, o PL decidiu formar a chapa com o Carlos Bolsonaro e chutou a Carol Detoni praticamente, né? Foi ela que decidiu, no fim das contas, mas ela quer ser candidata, então ela foi chutada para fora do partido praticamente. Chutada, a macharada lá do PL de Santa Catarina aceitou, deu ganho de causa ao Carluxo e ao seu pai e deixou a Michele ali defendendo a Carol Detoni, né? Ela continua firme com a candidatura dela e isso ampliou o racha familiar, né? Sem contar antes, né, Lula, que o próprio Tarcísio foi, assim, apoiado pela Michele Bolsonaro de uma maneira velada, postando aqueles cortes das redes sociais do Tarcísio. Então dá para ver quem era o candidato da Michele Bolsonaro e não era o Flávio, né, escolhido pelo Jair. Olha só, o Bolsonaro e os seus filhos nunca foram burocratas de partido. O Bolsonaro, antes de ser presidente da República, por um acidente da história e por um golpe, de fato, dado com o auxílio do Poder Judiciário, retirando Lula daquela eleição de 2018, o Bolsonaro nunca tinha sido presidente de comissão alguma no Congresso com 28 anos de mandato. O Bolsonaro nunca tinha sido líder de partido algum. O Bolsonaro nunca tinha relatado matéria importante em 28 anos de Câmara dos Deputados. Por quê? Ele nunca foi levado a sério e nunca foi gregário. O Bolsonaro se filiou a diversos partidos. O Bolsonaro alugou o PSL. Na época, quem entregou a legenda ao Bolsonaro em 2018, com a chave do partido, foi o Antônio Rueda, esse que hoje é presidente do União Brasil, né, que surgiu de uma fusão com o DEM, do PSL com o DEM. Então, o Bolsonaro e os seus filhos não têm nenhuma estratégia partidária. Por outro lado, o Valdemar Costa Neto, que é o dono do PL, é o coronel do PL, que administra o PL como um coronel partidário, né, e precisa, porque o PL é a empresa familiar
do Valdemar Costa Neto com um orçamento de R$ 1 bilhão do Tesouro Nacional, que é o fundo partidário do PL. Isso é uma loucura, isso é um absurdo, mas é o que é, né? E o Valdemar Costa Neto, ele tem uma relação de amizade, uma relação de confiança com a Michele Bolsonaro, que antecede mesmo a relação do Bolsonaro com a Michele, porque o Valdemar Costa Neto tinha a Michele como assessora ou como amiga de assessoras dele antes mesmo de a Michele conhecer o Bolsonaro. A Michele, por outro lado, ela tem um projeto político próprio, independente dos enteados, né, dos filhos do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro. Ela tem um projeto político e religioso independente disso. Aqui no Distrito Federal, queiramos ou não, é praticamente certo, é impossível praticamente que a Michele não se eleja senadora pelo PL no Distrito Federal, fazendo parte dessa aliança político-religiosa, teocrática, né, que a gente tem aqui no Distrito Federal, liderado pela Damares, que é uma liderança, queiramos ou não, mais uma vez, é uma liderança relevante na cena do Distrito Federal. E a Michele caminha para se eleger senadora, para permanecer com essa liderança religiosa em várias denominações evangélicas aqui no Distrito Federal. E os passos seguintes a isso é ela se tornar mais relevante dentro do próprio PL do que o Bolsonaro e do que os enteados do Bolsonaro. O que vai acontecer com o casamento deles, não sei, esperemos, depois que ela for eleita. Mas ela caminha para isso e ela está fazendo uma depuração já no partido. E ela está colocando sob controle o filho do Bolsonaro, que tinha uma possibilidade de voltar, e não tem mais, ao Congresso Nacional com uma autoridade maior que o próprio Flávio, que era o Eduardo. Né? Ela agora está contendo essa liderança do Eduardo e contendo, olhem esse nome, o Gil Diniz, o Gil Diniz foi assessor do Eduardo aqui em Brasília, é deputado estadual em São Paulo e deve ser o líder, contra a vontade do Tarcísio, deve virar o líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa de São Paulo agora esse ano e pretende vir candidato ou ao Senado ou a deputado com uma enorme votação, porque ele pretende herdar a votação do Eduardo Bolsonaro e criar um caso dentro do PL. Então, o que a Michele está mirando, e ela tem por trás dela o Valdemar Costa Neto, é o controle dos Bolsonaro para que eles fiquem restritos dentro do partido. É isso que está em jogo nesse momento. Perfeito. Não, o nome, o Gil Diniz, é um nome forte. Isso. Tanto que a macharada da família Bolsonaro queria emplacá-lo como vice do Tarcísio, já agora. Mas ele vai ser um dos mais, assim, tende a ser muito bem votado em São Paulo, realmente. Lula, obrigada por hoje. Exatamente. A gente se encontra de novo por aqui amanhã. Valeu, querido. Obrigado vocês, até logo. Valeu, querido. Até já já. E, Chico, lembrando aqui que teremos aula nessa semana, esses dias a gente estava comentando do caso da Braskem, né, que a Elô Vilela fez aquela reportagem, conversou com a comunidade que foi atingida, e também tivemos o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Aliás, não foi o único caso que aconteceu em Minas Gerais, mas teve uma quantidade de mortes, enfim, prejuízo para a população local. E ainda há, até hoje, 7 anos depois, famílias e vítimas que continuam tentando lutar por algum nível de justiça, né? Porque são vidas, então o acordo judicial é no sentido de tentar ressarcir algum tipo de prejuízo, mas o maior deles não vai voltar. Então, a gente tem aqui
os nossos jornalistas fazendo um trabalho, né, a respeito disso. A gente acompanhou o caso da Braskem, aqui o de Brumadinho também, no ICL. A gente traz sobre como esse caso escancarou essas fragilidades de fiscalização, poder de grandes corporações. Esse é um dos assuntos que a gente vai trazer aqui no nosso Pacto da Impunidade, né? Olha, Nai, essa última notícia que estava na tela, já desse mesmo caso, você já tem no STF ali uma brigada bolsonarista com o Cássio Nunes para também impedir qualquer punição. Isso. E é uma cadeia que se repete ao longo da história. Sempre vai ser isso. Esses grandes grupos multinacionais cometem assim, os maiores absurdos, o que já fizeram com a Amazônia e tal, e na hora H passam liso, não são punidos. E os prejuízos ficam não só para as famílias, como a gente falou, né, também para a população local e para a natureza, né, para o meio ambiente, rios que não podem mais ser utilizados para nenhum tipo de trabalho, né, para nenhum tipo de abastecimento. Sim, é um desastre total. É um desastre. Então, para a gente trazer aqui um exemplo do que vai tratar a nossa aula sobre o Pacto da Impunidade com o Gessé Souza, com o Lindener Pareto também, nessa quinta-feira, dia 12, 8 horas da noite. Ativa aí o alerta, se você entrar em icln2.com.br, a gente vai atualizar aqui o link embaixo, icln2.com.br, para você deixar o seu e-mail e poder acessar, ou então você pode entrar no QR Code aqui, agora sim, icln2.com.br, ou então no QR Code aqui na tela também pode apontar o seu celular se você estiver assistindo pela televisão. Vamos continuar falando aqui de eleições, de movimentações lá em Brasília. Rodrigo Viana chegando para completar o nosso trio nessa mesa redonda. Boa tarde, Rodrigo. Isso aí. Acompanhando aqui as análises do Lula, de vocês aí, sobre os bastidores das campanhas e a família Bolsonaro atirando para todo lado, né? Eles estão gerando arestas no Brasil inteiro, né? Arestas em São Paulo com esse Gil Diniz, que é o carteiro reaça. Olha o apelido do cara, carteiro reaça. Gente, onde é que está esse país, né? Que vota nesses picaretas, né? Pelo amor de Deus. O que o carteiro reaça vai levar de vida real, de melhora para a mesa de brasileiro? Nada, né? Só borbulha. Então tem Santa Catarina fazendo confusão, tem em São Paulo confusão, porque a família, os irmãos querem uma coisa, o Tarcísio quer outra. No Ceará teve aquela briga da Michele com também o que queriam os filhos do Jair Bolsonaro. Então, mas naquela a Michele perdeu. Ela perdeu, mas eu estou dizendo que mostra como eles estão sem unidade em vários lugares. Né? Mas é uma briga que ela perde. Uhum. O Ciro está lá, todo fagueiro. Vai ser o candidato. Candidataço, né? Tá passeando o estado inteiro com personagens que inimagináveis, né? Mas cada um escolhe seu destino político. É isso. A gente tem muito a conversar sobre isso, tem a questão do racha na extrema-direita, também o racha dentro da família Bolsonaro, Rodrigo. Mas quem está se movimentando lá no Congresso também, e aliás com algumas atitudes bem dúbias se você for ler as entrelinhas, porque tem a questão dos penduricalhos e do fim da escala 6x1. Esses dois assuntos a gente vai discutir aqui no N2 por meio do presidente da Câmara, Hugo Mota, que está defendendo o aumento salarial e a reestruturação das carreiras de servidores do Legislativo aprovados na semana passada. E a gente está falando aqui, claro, do alto escalão, a gente está falando de pessoas do alto escalão do funcionalismo, e reagiu negativamente a um possível veto do presidente Lula, que também falamos a respeito disso essa semana, decidiu que vai vetar. Ainda não temos a informação se vai vetar totalmente, parcialmente, mas não quer deixar essa situação seguir adiante, até porque é um assunto que a opinião pública está rejeitando completamente. O Mota esteve num evento aqui em São Paulo e ele deu um argumento que o presidente Lula deu um reajuste semelhante, que foi sancionado pelo presidente no ano passado para os servidores do Judiciário, que esse aumento está contemplado dentro do orçamento da Câmara dos Deputados. E aí, Rodrigo e Chico, ele disse que não houve um trem da alegria, já que o pagamento dos salários acima do teto vai ser
destinado a uma quantidade limitada de servidores. Então, para ele, está tudo bem. Mas a gente sabe que é uma quantidade limitada de servidores. Sim, Quem todo acha mundo que já sabia. Escalão, né? é o alto escalão, né? A base do funcionalismo. Sim, sim. O que não pode é isso, exatamente isso, Hugo Mota. Isso aí não pode. É isso E o mesmo. mais, assim, vamos dizer, curioso dessa história é que, apesar dele ter falado isso, ao mesmo e também assim sinalizado que tem uma rejeição pelo veto do Lula, ele também elogia o Flávio Dino. Ele está querendo agradar todo mundo. Lógico. O Hugo Mota, desde o começo do mandato, ele foi eleito nessa corda bamba, né? Fazendo acenos para a extrema-direita bolsonarista e acenos para o lado do PT e do governo, até por isso ele acabou tendo apoio de todo mundo. Depois, ao longo dos 3 primeiros anos aí do governo Lula, dos 2 primeiros, pelo menos, não, o terceiro também, ele... Aliás, eu falei errado, né? No começo era o Arthur Lira, que era o presidente da Câmara. Então, ao longo desse terceiro ano do governo Lula, o Hugo Mota, apesar de ter sido eleito querendo agradar os dois lados, pende mais para o lado da direita, né? Então, ele tenta acabar com o governo, ele faz aquela derrota no caso do IOF, ele impõe uma série de derrotas ao governo. Agora, ele está querendo agradar de novo o campo da centro-esquerda, porque ele precisa desse campo na eleição lá na Paraíba. O Chico sempre lembrou isso, desde o ano passado, né? Foi vaiado agora no carnaval de rua, no pré-carnaval de João Pessoa. Num evento, o Folia na Rua, que ele mandou 1 milhão de emendas para fazer o evento. Olha, ele Quando corre... falaram o nome dele, cobriu aquela vaia sem fim. Então, ele começou a complicar a eleição com aquelas manobras malucas a favor da extrema-direita. E agora ele sinaliza, como disse a Gabi, por um lado e para o outro. Então, de um lado, ele defende os aumentos abusivos aí para funcionários, né, que é uma demanda do Centrão, defende as emendas parlamentares e tal, mas de outro ele fala, peraí, o Flávio Dino até que está certo com essa história dos penduricados. Ele fala que a decisão foi muito feliz, que o Brasil precisa colocar o dedo nessa ferida. Quer dizer, é um contrassenso completo. Sem contar o fim da escala 6x1, né? Também, que a gente está falando da base dos trabalhadores. Aí ele quer... Aí ele quer agradar. Apoia. Mas ele fica numa situação, né? Quando o cara quer botar um pé em cada canoa, às vezes cai na água, né, Gabi? Então, esse excesso de esperteza, às vezes se volta contra o esperto, né? Então, um pé em cada canoa, uma hora ele cai, né? Para um lado ou para o outro, né? Ele agora começa a desagradar a direita, porque começa a fazer vários sinais para o governo, e aí ele defende os aumentos, mas diz que o Flávio Dino está certo. Ele precisa escolher de que lado que ele vai ficar. Porque o Lula já disse, vai vetar esse aumento, né? Então... o Hugo Mota é uma situação delicada e corre risco mesmo na Paraíba, e a gente tem que entender essas declarações dele dentro desse contexto do ano eleitoral, em que ele e o pai, né, que quer ser candidato ao Senado lá na Paraíba, quer emplacar o pai. Corre risco, porque lá o Lula e o PT têm outros aliados já mais históricos, o veneziano, o Vital do Rego e tal, que devem ser candidatos fortes ao Senado. Então o pai do Hugo Mota tem dificuldades, e o próprio Hugo Mota, olha, se não se cuidar, corre risco ali na eleição para deputado federal também. Corre, com certeza corre riscos, e a gente depois vai voltar a falar sobre a história do fim da escala 6x1 e tentar entender, até porque a gente tem que ficar muito de olho se não vão tentar encaixar ali deixa que o trabalhador negocia com o patrão, sabe como é que é? Porque por fora parece, nossa, incrível. Livre negociação. Encampando a proposta, só que se eles alterarem o projeto da Erika Hilton, aí não vai ser tão bom assim, né, para o trabalhador. Vamos ver como é que vai continuar essa história. Mas antes disso, eu queria trazer um outro assunto aqui, gente, que também realmente a gente não pode piscar, né? Que é algum tipo de avanço, se é que dá para chamar isso de avanço, mas avanço da extrema-direita está acontecendo ali por baixo dos panos. O que aconteceu? A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto de lei que cria o programa Minha Primeira Arma. Adivinha para que é isso, né? Para facilitar, para promover também o acesso à primeira arma de fogo que uma pessoa for comprar no Brasil. Não é meu primeiro emprego, né? Não é o primeiro minha primeira arma. Não é o primeiro a entrar na faculdade da família, né? Não, a primeira arma. Vamos dar os nomes aos bois, né? Proposta de autoria do deputado Marcos Polon, do PL, e que recebeu parecer favorável também do relator deputado Zucco, que também é do PL, portanto, da extrema-direita, né? E uma proposta que está tentando dar visibilidade, possibilidade de vantagem de financiamento também da primeira arma. Então, é realmente facilitar
para quem conseguir, né? Assim, é por meio de banco público, subsídios, conforme a renda de quem quer adquirir essa arma. Então, o segundo texto, o objetivo desse programa é ampliar o direito à legítima defesa. É sempre essa a justificativa, né? Vamos chamar o nosso convidado aqui, o Pedro Costa Júnior, que é cientista político, professor também. Professor, um prazer te receber aqui no N2. Seja bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo. Obrigado, Gabi. Satisfação Revela. Rodrigo, Chico, o maior brasileiro de todos os tempos. Ô, garoto! Assina embaixo sempre que o professor fala. Muito bom! Olha, professor Pedro Costa, é realmente assim, impressionante, né? E eu acho que é claramente uma tentativa de sinalização para a população, já que a campanha eleitoral está aí batendo na porta, de que nós nos preocupamos com a segurança pública do cidadão. A gente até quer ampliar o direito à legítima defesa. É mais ou menos por aí, né? É esse discurso que está encampado, lógico, no punitivismo, em tudo isso, né? Para dizer que é em prol da segurança pública, quando a gente sabe que, na verdade, não é isso, né? Enfim, é só para trazer aqui um pouco do contexto do que a gente estava falando sobre a comissão. É um oxímoro, né, Gabi? Quer dizer, é uma contradição em termos. Você vai pregar segurança e tem um mote desse, minha primeira arma. Quer dizer, que segurança, cara pálida? Segurança para quem? Eu até sugiro para os deputados que nos assistem aí, do PT, do PSOL, do PSB, eu sei que o ECL tem uma grande audiência aí no parlamento, que façam a campanha Meu Primeiro Livro. Porque é isso que muda um país. É isso que tem a diferença. Né? Tem que lançar uma campanha desse tipo. O Meu Primeiro Livro, em tempos que as pessoas não leem mais, para poderem ler. Então, isso vai em duas direções, né? Essa é a minha primeira arma. A primeira é justamente nessa, é focalizar o debate na segurança pública, trazer o debate para a segurança pública, porque, como bem disse o ministro Haddad, há uns dias atrás, no campo econômico não há discussão. Não há termos de discussão. Qualquer candidato da oposição que for debater no campo econômico com o governo que aí está, com os resultados econômicos que esse governo tem, com inflação controlada, com um pleno emprego em termos keynesianos, com um relativo crescimento econômico. Agora esse ano vai finalmente, né, vou até parafrasear o presidente do Banco Central, o Galípolo, né, graças a Deus, né, ele disse do presidente Lula, graças a Deus a taxa de juros vai começar a declinar. Finalmente. Então, não há termos de comparação com relação ao campo econômico. Então, o que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar fazer a agenda Bukele. Eles, eu digo, a extrema-direita. É concentrar todas as fichas como se a segurança nacional, a segurança pública, fosse a prioridade da agenda, fosse o primeiro termo da agenda. Viesse antes de emprego, antes de renda, antes de bem-estar, antes de saneamento básico, antes de moradia, antes de energia, de gás, de casa, moradia, casa popular, Minha Casa Minha Vida. Então, a grande preocupação é essa. O que é falacioso, embora, obviamente, isso esteja entre as principais preocupações. Mas não é a principal preocupação e há uma estratégia nesse sentido. O segundo sentido dessa estratégia, Gabi, vai no sentido da guerra cultural. A guerra cultural, porque a eleição legislativa ela é diferente da executiva. A eleição, no plano executivo, que vai pegar esses grandes temas, ela tem um apelo diferente, né? Porque ela discute renda, ela discute emprego, a própria segurança pública, mas no legislativo é o voto ideológico. O voto ideológico ele acaba prevalecendo muitas vezes. Para a extrema-direita, esse é o voto fundamental. E esse voto ideológico vai se pautar nessa ideia do direito às armas, da minha primeira arma, como se diz aí, da primeira arma desse eleitor. Então eles querem radicalizar. Eles querem radicalizar na eleição para o Senado, sobretudo, o grande sonho da extrema-direita é fazer a maioria no Senado para poder votar o delírio de todos eles, que é o impeachment de um dos ministros do Supremo, ou de vários ministros do Supremo. Então eles vão com a campanha forte para o Senado e vão com a campanha forte para a Câmara. E essa campanha ela vai abusar em termos de guerra cultural, em termos religiosos, ela abusa mais em termos valorativos, em termos de valores religiosos, que engloba também a questão das armas.
Então ela apela muito mais para isso. Esse é um método e é uma estratégia da extrema-direita para conseguir mais número de deputados e senadores no Legislativo. Acho que está muito bem desenhada a estratégia por parte do professor e está em linha com a pesquisa dessa semana, né? De ontem, se não me engano, né? Sim. Que mostra que o eleitor brasileiro coloca o Lula na frente do Flávio Bolsonaro, na proporção de 40%, o Flávio uns 30%, mais ou menos. E quando se pergunta quem você acha que é melhor para gerir a economia? Lula, não tem dúvida, né? É o Lula. Quem você acha que é melhor para gerir a segurança pública? Aí o Flávio Bolsonaro fica na frente. A gente pode concordar ou não, pode achar que é um absurdo, que é só borbulha, mas é isso que está no ar por aí. No imaginário do eleitor tem... Então, quando vem um projeto desse, é para atuar num certo imaginário que já está incrustado ali na mente de muitos, não de todos, mas de muitos eleitores, na linha de... o PT sempre defendeu demais os bandidos. Então, quem sabe ser linha dura mesmo é a direita, né? Isso desde a época do malufismo aqui em São Paulo já era isso. A campanha do Maluf, do Maluf sempre foi feita assim. E você pegar no Rio de Janeiro, a direita no Rio, no Brasil inteiro. Mas isso foi acentuado com o bolsonarismo. E está muito claro. E mais ainda, talvez não sirva para ganhar a eleição presidencial, mas para eleger para o parlamento pode realmente dar certo. É por isso que eles estão fazendo, um negócio perverso, é algo perverso que joga contra a civilização, mas eles estão jogando com isso porque estão jogando, inclusive, com pesquisa na mão. Não é delírio, é estratégia baseada no que mostram as pesquisas e isso favorece um discurso que, a médio prazo, é um discurso contra a civilização, contra a própria estabilidade do país, mas é o que está aí, né, Chico? Mas você vê, pega a grande obra de segurança do governo Bolsonaro, os CACs. O que deu no incentivar? E havia uma espécie de incentivo, porque você liberou geral. Sim. E formou-se assim clube de tiro no Brasil todo, virou um faroeste. A gente fala de muitos localizados em Santa Catarina, mas não é só em Santa Catarina. O Brasil inteiro foi ali, virou cenário desses clubes de tiro. O que aconteceu com essas armas liberadas? Todas acabaram com a bandidagem. Todas acabaram com a milícia ou nas mãos da bandidagem. São inúmeros os casos que você pega, tem uma chacina ou tem um tiroteio, quando se chega na arma, a arma vem, a origem é CAC. Então, essa gente também não aprontou nada, né, Pedro, de que preste na área de segurança, mas funciona, no legislativo funciona. É isso. Pedro, vou só pedir para você fechar bem rapidinho a sua resposta, por favor, que a gente tem muita coisa hoje acontecendo em Brasília que a gente quer te ouvir. Claro. Portanto, são estratégias diferentes, né? Na eleição majoritária, presidente, sobretudo presidente, governador também, vai essa questão de o que vai ser o decisivo, o que vai ser o debate que vai imperar? Segurança pública ou economia? Então, é um debate que está aberto, é um debate difícil. É ali que vai ser decidida a eleição. Esse é o fator crucial. E, ao mesmo tempo, no parlamento, o que a gente vê é a radicalização, e a radicalização que também atende interesses econômicos e lobbies. Bom, vamos pensar qual que é o lobby da indústria armamentista aqui no Brasil, dos fabricantes de armas, para poder a minha primeira arma sair, de projeto de lei para se tornar uma realidade. Então, é uma coisa muito organizada também para a bancada da bala. Uhum. Exatamente, e a gente está falando sobre assuntos que vão mobilizar nas eleições. O fim da escala 6x1 é um deles, o Congresso sabe disso, o Hugo Mota sabe disso. Então hoje ele disse que a Câmara deve concluir até o final do mês de maio, na verdade, a tramitação dessa proposta que trata do fim da escala 6x1, a gente está vendo aí na tela. E até o governo Lula, né, o Palácio do Planalto, viu isso como um gesto positivo, mas vai manter um plano de enviar um projeto de lei sobre esse tema também para o Congresso Nacional, até porque a gente comentou aqui um pouquinho antes de você chegar, professor, que precisa ficar muito de olho se não vão colocar ali entraves, no fim das contas, o ônus para o trabalhador, né? Assim, disfarçado de uma proposta boa, se alterar o projeto também da Erika Hilton. Tem um grupo de frentes parlamentares que é ligado ao setor produtivo, começando a avaliar alternativas também, sobre como negociar isso, desoneração da folha de pagamento para compensar os custos dessas mudanças.
que devem vir na jornada de trabalho. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, isso é óbvio que vai vir uma onda contra isso. Então, a gente já tem essa federação, a Fiesp, preparando um estudo sobre os impactos dessa mudança, dizendo que teme as consequências da redução da escala. Já vem na hora na nossa cabeça aquela capa do jornal o Globo. Manchete 13º, tragédia para o Brasil. As não sai mais, vão quebrar, não desgruda da memória aquela capa. Aí. Mas por que eu estou falando isso? Porque eles estão querendo trazer um estudo. Eles dizem que estão avaliando as consequências disso. Então, esse estudo da Fiesp vai ser divulgado depois do Carnaval e só então eles vão se manifestar oficialmente sobre isso. Mas a gente já sabe o que vai sair daí, né, Pedro? Perfeito. Ô, Gabi, eu vou até recomendar aqui, tem uma entrevista excelente que você faz com a ministra do Planejamento, a Simone Tebet. É verdade. E ela vai dando os avanços. É uma entrevista muito elucidante, né? Eu estava reassistindo ela esses dias. E, em determinado momento, ela fala: o governo avançou muito economicamente, avançou na agenda do planejamento, avançou na agenda da fazenda. Nós precisamos agora de ter bandeiras, né? Nós precisamos de bandeiras. E logo depois disso se passou a isenção de impostos para a base da pirâmide, ou seja, para aqueles que ganham até R$5.000, que é o grosso da população, e até R$7.300, uma isenção parcial. Veja, isso era impossível quando esse debate começou. Quando o Haddad começou a travar esse debate, e o efeito das balanças, da balança da conta pública ser fechado, o dinheiro que vai deixar de ser arrecadado dessa isenção de imposto, que começou no dia 1º de janeiro, vem do andar de cima, pela primeira vez, os mais ricos estão pagando impostos nesse país. Quando começou esse debate, isso era, como diz o Galeano, né? Era uma utopia, para a gente andar em direção ao horizonte, para continuar andando em direção ao horizonte. Isso foi feito. Então, esse vai ser o primeiro grande mote da campanha do governo, e o segundo é, sem dúvida nenhuma, a escala 6x1, que é uma barbárie, é uma questão de civilização, é uma questão civilizatória. Não é possível, em pleno século XXI, com todas as tecnologias que nós temos no século XXI, com a correria que é imposta sobre as vidas dos trabalhadores, da força de obra, né, a força de trabalho, né, a mão de obra, a força de trabalho dos trabalhadores no século XXI, e sobretudo nas grandes metrópoles, tem um dia só da semana para descansar, para cuidar da casa, para cuidar da família, para poder passear, para poder ter um dia de respiro. Isso é insuficiente, né? Quando isso foi proposto pela primeira vez pela Erika Hilton também, soou como uma aberração nas camadas mais hegemônicas e conservadoras da sociedade. Agora, o que me impressiona, Gabi, Chico e Rodrigo, é como esse debate avançou em tão pouco tempo. Uhum. Se a gente abre, inclusive, a mídia mainstream, hoje, os grandes jornalões, os principais colunistas, alguns dos principais expoentes, que são conservadores, que não são, enfim, nunca tiveram posições, Rodrigo, você que acompanha há muito tempo, a favor do trabalhador, pelo contrário. São aqueles velhos defensores de reformas trabalhistas infinitas, né, contra reformas trabalhistas, melhor dizendo, infinitas, e que se colocam a favor dessa redução da escala. Isso é um sinal dos tempos. E, ao mesmo tempo, a estratégia do presidente Lula no Congresso é aprovar isso o mais rápido possível, porque o ônus da extrema-direita, ou dos setores do centrão, os setores conservadores que votarem contra a redução da jornada de trabalho, vai ser muito poderoso nesse ano de eleição. Esse deputado, né, como, por exemplo, o Nicolas Ferreira, que foi o deputado mais votado do Brasil, lá em Minas Gerais, que votou contra a redução, há um carimbo na testa desses deputados. Há um carimbo na testa de cada um desses parlamentares que vão tentar a reeleição nesse momento. E o presidente da Câmara, o Hugo Mota, percebeu que isso é uma agenda inexorável, isso é uma agenda inevitável, que isso vem com muita força e que ela é inexorável por quê? Porque aqueles que se levantarem contra ela, eles poderão ser aniquilados nas urnas. Porque como é que, em sã consciência, eles vão defender isso? Haja guerra cultural, haja contorcionismo ideológico para poder defender que são contra a redução da escala. Então, o Congresso ele quer ser, né, quem pariu uma vez, eles querem ser o pai da criança, ser o pai do filho bonito. Né? E o governo
obviamente, né, o Boulos, que saiu em primeira mão, o ministro Guilherme Boulos, dizendo, olha, é bom que o Congresso tome essa pauta também, porque agora, enfim, o importante é passar. E eu quero dizer o seguinte, na minha avaliação, independente se isso vai passar pelo Congresso ou se vai passar como uma medida do governo, o debate público já foi levantado. Isso é uma medida que vem do governo, que vem de Erika Hilton, que foi fomentada pelo Partido dos Trabalhadores historicamente. E é isso, quer dizer, que é a mãe de Mateus, né? É a mãe do filho, é a mãe do projeto, caso ele passe, que é uma tendência. E, professor, você estava falando aí de contorcionismo, tem um outro contorcionismo numa entrevista que foi do Flávio Bolsonaro a um canal CNews, né, um canal conhecido por ser aliado da direita francesa, em que o senador também, que é pré-candidato ali da extrema-direita à presidência, ele criticou, lógico, presidente Lula, Alexandre de Moraes, do Supremo, até o próprio presidente da França, o Emmanuel Macron, foi alvo ali do Flávio Bolsonaro. Mas vou trazer aqui os highlights, né, os piores momentos. Os piores momentos do jogo. Os piores momentos do jogo, né? Não são os melhores nesse caso, Rodrigo, mas ele disse que o Brasil não vive uma democracia plena. Essa história a gente já está cansado de escutar, né? Também atribuiu essas decisões judiciais, por exemplo, a da trama golpista, a uma perseguição política contra a oposição. Chamou de armação até o julgamento da trama golpista e disse que o Alexandre de Moraes, é um grande violador de direitos humanos. E aí, para justificar tudo isso, é claro que ele foi lá para fazer campanha, para tentar ter aliados da extrema-direita do mundo todo, algo que o Eduardo Bolsonaro já faz há muitos anos, mas ele disse que o Brasil e também a França devem eleger novos presidentes, disse que o país... Primeiro ele falou da França, né? Disse que o país não aguenta mais, um governo de extrema incompetência, e falando aqui do nosso país, disse que não era mais possível ter um mandato de extrema esquerda. É muito bom isso, né? Extrema esquerda, gente, pelo amor de Deus, né? Se o governo... Quem dera, Flávio Bolsonaro, quem dera, rapaz. Pô, não é um contorcionismo. A gente, o governo negociando ali com o Centrão para passar... Queria o MDB na chapa? Para passar suas pautas no Congresso, as duras penas. Aí eu vou falar que tem governo de centro, governo de esquerda, de extrema esquerda no Brasil. Ele tem que fazer campanha na França, porque aqui está meio sem clima para fazer campanha com a... Não tem clima nem dentro da família. Isso que eu ia falar, com a Michelle não tem muito clima. Então ele vai fazer campanha na França, no canal chamado CNews. Agora tem que avisar ele, né, Rodrigo, que o presidente Lula é extremamente popular na França. Há quem diga que ele é ainda mais popular na França que no Brasil. Com certeza. O presidente Lula, né? Teve enfim, no primeiro ano de governo dele, lembra aquela fala que ele fez em frente à Torre Eiffel, a céu aberto, né? Com multidões e multidões ali, enfim, as cenas são... E uma fala as muito fotos, lúcida, né? Com o Macron, Exatamente. tipo book de casamento, né? Muita gente fez essa brincadeira na internet e tal. Exatamente, as boas relações com o Macron. E o Flávio, a pior declaração dele, o pior posicionamento dele é sempre o próximo, né? Ele é muito constante. Ele sempre erra, não é isso? Então, veja, ele vai na contramão do tempo também, porque nesse momento enfim, passando pelo Congresso também, justamente o acordo União Europeia e Mercosul, que são duas das agendas que a extrema-direita combatem veementemente. O Mercosul é combatido aqui pela extrema-direita, é combatido pelo governo Milei, pelo governo da Argentina, de extrema-direita, e a União Europeia é vista com muito maus olhos pelo Front National, pelo partido da Le Pen, exatamente pela extrema-direita francesa e pela extrema-direita europeia como um todo. Então, inclusive o tempo, né, o time, vamos dizer assim, que o Flávio Bolsonaro escolheu para essa visita, é um tempo muito ruim, porque exatamente esse acordo, que é um acordo que há mais de 2 décadas se estende, pode também, se concretizado, ser um trunfo do ponto de vista, eu diria até mais geopolítico que geoeconômico, do governo Lula, porque geoeconômico esse acordo ele é muito passível de críticas, mas geopoliticamente, em tempos que a Europa foi, digamos, abandonada pela Casa Branca, abandonada pelos Estados Unidos, e a América Latina vive a pressão do que os próprios Estados Unidos chamam, nas palavras do seu secretário de guerra, o Pete Hegseth,
é preciso reconquistar o nosso quintal. Então, nesse momento de aproximação de União Europeia e Mercosul, esse acordo ele passa a ter, inclusive, uma força geopolítica muito maior, uma força no plano político, da política internacional, muito maior, e cujos os dois principais atores são o presidente Lula no Brasil, que é uma espécie de liderança aqui do Mercosul, e o Macron, que teve muitas dificuldades para passar esse acordo na França, pelos subsídios à agricultura que se tem na França, e que tenta contornar isso. Então, inclusive, o tempo é muito difícil, e ao mesmo tempo em que teve eleições em Portugal agora ontem, né, anteontem, nesse domingo. Eleições em que a extrema-direita, o partido Chega da extrema-direita, em Portugal, mostra uma espécie de média global da extrema-direita no mundo. Eles alcançaram ali 33%. É mais ou menos isso que eles conseguem arregimentar na Europa, é mais ou menos isso que eles conseguem arregimentar de maneira orgânica na América Latina, enfim. Esse teto, né? Então eles precisam fazer acordos para poderem se tornar majoritários. Então é um tempo também muito ruim para essa visita justamente na França agora. É isso, Total. professor. Quero muito agradecer aqui a sua presença no N2 e a gente vai continuar se falando, porque ainda tem muitas movimentações na política, na extrema-direita, então nem se fala, né? Obrigada, professor Pedro Costa Júnior. Sempre um prazer te receber. Obrigado. Valeu, meu caro. Um abraço a toda a comunidade do ICL. Até a próxima, professor. Aliás, aproveitando, Rodrigo, que a gente estava conversando aqui sobre extrema-direita, né? Tem uma derrota iminente aí para ex-deputada federal Carla Zambelli, né? Vai ter que voltar, né? Em Tá breve. perto a hora. Tá chegando a hora dela, né? Amanhã é o julgamento do caso. O tribunal retomou esse julgamento porque a Corte de Apelação de Roma rejeitou aquele pedido para que fosse substituído o colégio de juízes. Os advogados da Zambelli estavam alegando, né, que eles estavam sob suspeição, enfim, que não podiam analisar esse processo de extradição da Zambelli de volta para o Brasil, mas está chegando a hora. Né? Ela tá tentando ganhar tempo, né, Chico? Os advogados estão Mas usando ela não todos os ganhou recursos. uma, né? Ela Não. tentou a questão do laudo médico para mudar de sistema carcerário lá, tentou de tudo, tentou com os exames, tentou agora mudar os juízes, ela só derrota. Está perdendo todas, então está se aproximando a hora. A gente até dizia, está aí na nossa manchete, volta Zambelli, ou vem Zambelli, né? Vem cumprir a pena aqui pertinho do Jair. Eu tenho uma opinião diferente da maioria, talvez até dos nossos telespectadores e tal, mas eu sou a favor dela ficar lá. Fica Zambelli? Eu acho que é mais seguro, eu tenho visto que é de confiança, apesar da orientação do governo italiano, mas estou vendo que lá é mais rígido a segurança, corre menos risco de pegar um juiz bolsonarista aí de plantão e soltar ou dar uma domiciliar. Eu não sei, estou gostando da Zambelli muito longe daqui. É justo isso que você está trazendo, viu? Pois é. Essa ponderação que você traz aqui. Ainda falando de bolsonaristas, de casos da extrema-direita, tem mais um assunto antes do Chamorro entrar para conversar junto com a gente. O Amaury Chamorro, vocês conhecem aqui no N2, né? Ele que é um consultor em comunicação política, está chegando já. Tem uma história, né, de um resort ligado ao apresentador Ratinho, que foi construído em área de preservação permanente, com aval de um órgão ambiental do governo, adivinha de quem? Do filho dele, né? O Ratinho Júnior, o resort Taiaiá, Porto Rico, que recebeu o aval do Instituto Água e Terra para ter parte da estrutura levantada nessa região do Rio Paraná. E essa licença prévia foi emitida em 2022, mas essa companhia Terras do Paraná, a dona do resort, recuou da construção nessa área de preservação depois de uma ação civil que foi aberta pelo MP Federal, apontando ilegalidade. Então, esse projeto inicial foi alterado e o resort continua em construção até hoje. Em nota, o IAT e o governo estadual negaram qualquer influência política no licenciamento ambiental. Bom. Foi apenas uma coincidência. O filho lá no palácio e tal não interferiu de forma alguma, né? Ratinho e Ratão juntos. De forma alguma. Não, totalmente coincidência, Chico.
Pelo amor de Deus. É o mesmo nome do resort do Taiaiá, né? Dos irmãos do Toffoli. que eles estão... Só que é outro resort, mas com a mesma marca. Um no Paraná, outro em São Paulo. Também. Uma coincidência. Agora, gente, hoje é terça-feira, é dia de precisamos conversar. Aliás, o tema de hoje é muito pertinente. A gente vai assistir a reprise de um programa que continua atual como nunca, falando sobre feminicídio. Então, se chama Por que Tanto Ódio? A Juliana Baroni, a Sucena, a Márcia Tiburi e a Sara Zara vão falar sobre essa epidemia de feminicídios e um debate a respeito de políticas públicas eficazes, né? Sobre essa questão da prevenção, que é fundamental também. Então, hoje, 7 horas da noite, esse vai ser o tema do Precisamos, que a gente vai acompanhar. Tema que segue cada vez mais quente, né? E prometi, vou trazer, né? Sim. Nosso convidado, Amaury Chamorro, estrategista e consultor em comunicação política. Enquanto o Amaury se ajeita para chegar aqui com a gente, eu não sei vocês, mas eu tô com aquela música do Bad Bunny, assim, em looping na minha cabeça. Hoje a Laura Couto aqui nos bastidores ficava tocando para mim, olha, desde domingo não para de ouvir essa música, né? Do show lá no intervalo do jogo. Não, né? sai da minha cabeça, tá em looping, assim, tô ouvindo ela o tempo inteiro. Amaury, bem-vindo, prazer te receber. Bem-vindo. Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês novamente, um abraço a todos e todas que nos escutam e eu já venho dançando Bad Bunny há muito tempo, na verdade adoro o reggaeton, muito bom. É fantástico o Bad Bunny com o máximo expoente nesse momento, já de um gênero que na verdade vai muito além do nicho do reggaeton, né? Ele é um artista pop fundamental, eu acho que o impacto dele na cultura, no mundo, é incalculável nesse momento. E, inclusive, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, na Universidade de San Diego, existe uma cátedra sobre Bad Bunny, porque ele já era interpretado por certos acadêmicos como um fenômeno cultural importante latino, hispano, que influenciava a cultura dos Estados Unidos. É mesmo, né? E é um fenômeno mesmo influenciando esse momento político. O Donald Trump, aliás, deixou o Donald Trump bem pistola, né? Porque ele não ficou quieto depois que viu a apresentação. A primeira coisa que ele fez foi ir nas redes sociais e tentar desmoralizar o Bad Bunny. Enfim, só demonstrou que ele era muito incomodado. E não conseguiu, né? O efeito foi devastador. Perdeu, Trump, né? Sim, foi. Alguns analistas até colocam isso, já começam a medir isso na eleição de novembro. Isso. Esse é o ponto. A eleição de meio mandato, então não é qualquer coisa. Esse é o ponto, no fim das contas. E até, olha só, essa manchete do Jornal Globo que a gente traz aqui, a Amaury, esse destaque que a gente coloca aqui na tela é justamente porque os próprios republicanos viram essa reação do Donald Trump, que foi completamente desmedida, né? Disseram que isso foi um tiro no pé, que pode ameaçar mais ainda o partido nas eleições de meio de mandato nesse ano, Chico, como você estava chamando a atenção agora, Amaury. Exatamente, porque há para a gente entender, né, o impacto, são quase 30 milhões de eleitores latinos nos Estados Unidos que elegem em média 40 a 45 deputados, ou seja, representantes da Câmara, e majoritariamente, ou seja, desses 45, 40 são democratas, tem 5 republicanos, e no caso do Senado, que não é eleito apenas pelos distritos, né, aquele voto distrital, mas sim pelo total da eleição naquele estado, você tem um equilíbrio, você tem dois republicanos e 3 democratas. Porém, há um crescimento sensível do voto latino e ele está atendendo ao voto democrata nos estados que são fundamentais para a vitória do Donald Trump. Aí você tem Texas, Novo México, Arizona, Califórnia, tem a Flórida, né, da onde é o Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que é um latino, né, ele é um cubano-americano, onde se concentra, na verdade, a parte mais conservadora, as mais reacionárias dos Estados Unidos, são os latinos que estão majoritariamente na Flórida. Então, há um crescimento, sim, importante do eleitorado, o peso do eleitorado latino, mas tendendo para o Partido Democrata para enfrentar essa legislação muito dura, mas não só uma legislação dura, senão essa raiva, esse ódio gerado pelo próprio Donald Trump e as ações, né, desse entidade federal aí que cuidaria das fronteiras, que está sequestrando residentes, inclusive, que estão legais nos Estados Unidos.
mas que são de origem latina. Então, nesse momento, há um perigo, realmente, porque o que está em disputa não é só a Câmara, onde você tem uma certa folga para o Partido Democrata, mas você tem um problema no Senado, porque o Senado há uma possibilidade, sim, de inverter essa lógica e o Partido Democrata conseguir virar o jogo, que há uma pequena vantagem para o Donald Trump nesse momento. E o que aconteceu com o Bad Bunny, quem diria que o reggaeton poderia mudar o destino dos Estados Unidos? Isso é uma coisa fantástica. O reggaeton, e aí eu gostaria de fazer um alcance, que nasce basicamente em Porto Rico, que é um país invadido pelos Estados Unidos. Ou seja, para quem não conhece, o Porto Rico é uma ilha que fica perto da República Dominicana, que foi invadida pelos Estados Unidos, e Porto Rico tem o direito a ser meio cidadão estadunidense, porém não tem direito a votar pelo presidente. Então você depende dos Estados Unidos, mas você não tem os mesmos direitos da cidadania de alguém que é de Mississippi, alguém que é de Nova York. Então, você tem uma condição econômica e política de dominação total dos Estados Unidos a uma pequena ilha do Caribe, que vive em condições de extrema pobreza, de desigualdade, como qualquer país latino-americano. Então, você tem, a partir dessa pobreza, da onde vem o Bad Bunny, com uma música, com uma cultura desenvolvida na periferia dos Estados Unidos, que não é cantada em inglês, influenciando as eleições de meio termo que podem determinar, inclusive, o futuro do governo Trump e a sua reeleição. Olha que fantástico. Que virada de jogo. E tem um eleitorado, você explicava, né, Chamou, que tem um eleitorado latino que é conservador, mesmo esse, porque agora já não é uma questão de ser conservador ou não ser conservador, é uma questão existencial, né? Você olha para o lado, o teu vizinho está preso, o filho dele, as famílias estão sendo separadas, é um terror, né? Então tem um terror, já não passa tanto pela posição política. Mas em outros estados, a Flórida, você dizia, tem uma colônia latina mais para a direita, né? Mas em outros estados com forte eleitorado, você conhece melhor isso, mas Arizona, né? O próprio Texas, que é um estado mais conservador, mas Arizona e Novo México, né, são estados que vão para lá e vão para cá, né? Acho que fazem parte dos swing states, né? Então, com uma campanha assim de terror como essa, o eleitorado desses dois estados pode pender totalmente para o lado democrata. Isso aí pode decidir a maioria no Senado, né? É algo que realmente, né? Os republicanos acabam de ter uma derrota numa eleição local para deputados estaduais do Texas. Isso não acontecia há 30 anos. Uhum. E ganharam os democratas. Por quê? Porque há uma sensação importante, gerada de pânico do Donald Trump, mas não só de pânico no sentido, eu sou uma pessoa que entrou nos Estados Unidos e eu não tenho uma condição legal, né, não tenho visto de trabalho, independente de ser Donald Trump ou não, se a polícia me pegar, eu vou ser deportado. Isso vai acontecer. Agora, a humilhação e a violência, tanto verbal como física, exercida pelos Estados Unidos, ou seja, pelo governo Donald Trump, contra os latino-americanos, isso é importante entender, ela gerou, sim, uma frustração. Por quê? Porque grande parte do eleitorado latino votou a favor do Donald Trump. Eles votaram justamente porque a situação econômica dos Estados Unidos era muito complicada no governo do Joe Biden e eles apostaram no Donald Trump, porém que o Donald Trump sempre foi muito transparente. Isso eu gosto de sempre relembrar, que o Donald Trump faz o que diz e diz o que faz. Ele não faz, a palavra dele não faz a curva. Então, nesse sentido, ele sempre ameaçou e sempre falou da perseguição que ele faria, que o grande problema dos Estados Unidos é a migração ilegal, são os narcotraficantes, os estupradores latino-americanos que entram pela sua fronteira, vamos lembrar disso. Ou seja, ele sempre teve uma verborragia muito agressiva contra os latinos. E muitos latinos que apoiavam influenciadores, temos casos de um brasileiro, foram presos, detidos, foram deportados, inclusive gente que saiu à rua se manifestar pró-Trump foi detido imediatamente e foi deportado, ou foi detido, né, nesse caso. Então, a gente encontra uma realidade de uma ruptura nesse voto latino. Há uma consolidação, sim, na Flórida, que é um voto importante, né, que a gente sabe que nos Estados Unidos você não elege o presidente que ganha, não é o presidente que tem mais votos, né? O Trump ganhou da Hillary Clinton tendo quase 10 milhões de votos a menos do que ela teve. Por quê? Porque nos Estados Unidos você vota e alguns estados têm mais peso que outros nessa eleição. E um deles é o caso da Flórida, que é um estado muito importante, muito reacionário, porém que vem se assustando com esse tipo de medidas
do Donald Trump. Então, a situação ela é complexa do ponto de vista eleitoral, mas não vemos nenhum sinal de retrocesso ou de diminuição dessa violência contra os latinos nos Estados Unidos. Se calcula que entre legais e ilegais, né, pessoas que estão... Não existe ninguém ilegal, né, mas que estão numa condição de visto, que não poderiam trabalhar e moram nos Estados Unidos mesmo assim, só de mexicanos podem viver 50 milhões de mexicanos dentro dos Estados Unidos, uma população de 350 milhões de habitantes. Então você vive uma realidade complexa de uma população que é produtiva, que paga imposto, que ajuda no crescimento da economia dos Estados Unidos, porém que nesse momento está sendo perseguida. Então, eu acho que o Bad Bunny ajudou e muito. Muito bom. E também, Chamorro, a gente estava falando aqui dessa preocupação, né, com as eleições de meio de mandato. Tem um outro, vamos dizer assim, calcanhar de Aquiles do Donald Trump, que é o caso do Jeffrey Epstein, né? Tanto os deputados republicanos quanto os democratas dos Estados Unidos não estão nem um pouco felizes com a relação do governo Trump com o caso do Epstein. Os parlamentares estão acusando o governo Trump de impor tarjas excessivas nesses arquivos que foram divulgados, né? A gente tem 3 milhões de páginas, enfim, milhares também de imagens que foram divulgadas e falam até num possível acobertamento depois do governo ter tido acesso privilegiado aos documentos no Departamento de Justiça. Somado a isso, até eu acho que vale aqui trazer uma apuração nossa do ICL Notícias. Até a gente traz aqui o Jamil Chad acompanhando de perto essa história e fazendo esse recorte de como o Brasil está se encaixando. Então, vou trazer tudo isso aqui também. A Justiça dos Estados Unidos usou um precedente de risco de fuga ao Brasil como argumento para manter o Jeffrey Epstein preso em 2019, a apuração do Jamil, como eu disse, e nessa decisão a Corte citou um caso anterior que envolvia viagens frequentes do Epstein para o Brasil e a ausência de tratado de extradição como um fator determinante para negar essa soltura também. Está respingando em diversos líderes globais essa história do Epstein, né? No Reino Unido também essa história está pegando fogo, mas o nosso recorte aqui, e que o Jamil tem acompanhado, é de como o Brasil está entrando nessa história, provavelmente, pelo menos até agora, porque parecia ser um destino justamente em que o Jeffrey Epstein cometia os seus abusos ou procurava, né, até jovens e meninas por aqui no país, o que pode denotar que tinha alguém até no Brasil eventualmente ajudando, né? Mais de uma pessoa também. Exatamente. E o que é o problema não só para os republicanos, não só para o Donald Trump, vamos lembrar do Bill Clinton. O Bill Clinton, um grande e querido amigo do Epstein, habitué da ilha do Epstein, é o grande articulador, ele e a Hillary, do Partido Democrata como um todo. Na verdade, o grande gerente, né, os Clintons são, nesse momento, a família mais poderosa por trás do Partido Democrata, e nesse momento, abrir a caixa de Pandora não respinga apenas, não suja apenas o nome do Trump, mas também do Bill Clinton. Então, a situação ela é ruim para a comunidade política dos Estados Unidos como um todo. Há um poder por trás de tudo isso muito grande. A pressão não é só do Partido Republicano, mas também de certos setores da oposição ao Donald Trump, que também querem segurar um pouco a informação que possa sair desses arquivos, porque isso vai engolir tanto um lado como o outro. Então, a situação ela é muito delicada. Agora, a presença do Epstein é interessante no nosso continente, porque ele não só a questão do Brasil, como ele também teve muito ligado à Colômbia. Né? O presidente Andrés Pastrana também era um habitué. Para você ter uma ideia, ele permitiu que a mulher do Epstein pudesse voar num helicóptero e bombardear um suposto grupo das Farc. Imagina que você põe um civil para pilotar um helicóptero militar e você bombardear aquilo que você acha que é um grupo que morreram civis inocentes, inclusive, e há fotos e vídeos dela na Colômbia vestida com o uniforme da Força Aérea da Colômbia. Então, esse é o patamar, chegando ao nosso querido Noam Chomsky, né?
A gente sabe que é incômodo, mas a gente também não pode esconder isso atrás, embaixo do tapete, de como uma figura da transcendência, da envergadura do Noam Chomsky também mantinha uma relação tão próxima com o Epstein desse jeito. Então, o que a gente tem que recordar isso chega em muitos lugares. E todos esses lugares são círculos muito poderosos que não têm nenhum interesse de que isso saia, porque vai engolir o Trump, mas também vai engolir os Clinton. Vai respingar em todo mundo. Já está respingando, né? A lista tem feito um estrago no mundo inteiro. Onde a lista vem à tona, cai alguém. Está caindo gente na Inglaterra. Ontem é devastadora. O Jamil Chad citava o Mandelson, né? Sim. É um assessor direto do atual primeiro-ministro da Inglaterra, que também era super amigo do Epstein, e que enfim, perdeu o cargo e ameaça agora a própria existência do governo trabalhista lá na Inglaterra. Então, o Epstein tinha ramificações no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, Gabi, é verdade que não apareceu ainda um grande nome de alguém que geria ou que era o interlocutor dele e tal. Tem, assim, sinais de que ele atuava em Natal, não é isso, Chico? Natal, o Ministério Público Federal abriu inquérito porque tem sinais, são citadas bairros onde... Ele andou por lá. Agentes do Epstein. Do Epstein iriam recolher garotas, mandava foto para ele escolher. Tem uma garota na periferia de Natal que estaria na lista. De modelos. Isso, exatamente. Claro, exatamente. Esse modus operandi ele aplicou em todo o nosso continente, né? Abrindo agências de modelos ou se associando a agências de modelo, já que o grande amigo dele era dono do Miss Universo, que era o Donald Trump, né? Ele, até pouco tempo atrás, o Donald Trump ele tinha os direitos de transmissão e de produção, ele era o dono do Miss Universo. Sim. Então, com essa justificativa, eles articulavam agências de modelos para encontrar garotas, meninas, a maioria delas menores de idade, para serem cooptadas e, obviamente, serem traficadas e serem abusadas sexualmente, né? Olha onde a gente está, né? Que incrível, como é que a gente poderia imaginar um dos homens mais poderosos do mundo sendo um pedófilo, um abusador sexual, e nesse momento a informação está aí, a foto, o vídeo, carta, e-mail, WhatsApp, tudo que você quiser, e ele ameaçando invadir outros países, acabar, sequestrar presidentes, ele fazer o que ele quiser, e o mundo atônito, né? Na verdade, a gente vê essa força conservadora que tem a capacidade de atropelar comunicacionalmente, militarmente, o que tiver pela frente, e quase que de maneira intocável, né? Nem dentro do seu próprio país parece que a justiça poderá alcançá-lo. Esse caso, ele impressiona, né? Mas é claro que quanto mais a gente fica sabendo sobre essa rede, né, essa teia de poder, a gente entende como que houve um pacto de silêncio tão longo, como que os casos foram abafados, até a gente chegar a essa quantidade de documentos e de provas, né, no fim das contas, que a gente tem hoje. Então... Desculpa, só para você fechar, Mauri, eu vou te passar, mas a gente tem um assunto aqui que a gente queria muito trazer aqui ainda no programa também. Acho que pode ir, Gabi. Eu achei que ele ia fechar a fala dele, eu tinha passado para ele fechar. Vamos lembrar, e com isso eu queria fechar, temos o Bill Clinton, que é um reincidente, né? Vamos lembrar do caso da Mônica Lewinsky, né? O que aconteceu no Salão Oval como estagiária, né? O escândalo, e depois a gente vê que era uma ação constante dele, esse tipo de coisa. É terrível. Não, esse é um dos mais enrolados, né? Aparecem várias imagens, é realmente impressionante. Agora, o outro assunto que eu ainda quero trazer aqui, junto com a Mauri Chamorro, são os movimentos sociais que lançaram um abaixo-assinado para pressionar o presidente Lula a enviar ajuda para Cuba. Uma ação que mira os embargos, né, impostos pelo Donald Trump, e está cobrando que o Brasil envie petróleo e outras fontes energéticas para a ilha. Então, a crise de abastecimento tem sido tão grande que o governo cubano alertou já as companhias aéreas de que vai ficar sem combustível de aviação a partir de hoje. Você está vendo aí na sua tela, né, o QR Code aqui do lado direito, né? No canto da sua tela você pode assinar acessando o link aqui por meio do QR Code que está aparecendo. Assinar esse abaixo-assinado desse documento pedindo, né, que o presidente Lula envie ajuda
a ilha de Cuba, que está cercada há décadas, mas esse cerco nunca teve tão grave, numa situação tão grave, né? Porque agora também a Venezuela cessou de mandar petróleo. É o resultado da velha sanção agora radicalizado, né? De países, de governos que de maneira explícita estão apoiando muito Cuba, a Cláudia Sheinbaum, presidente do México, está assim, sem titubear desde o primeiro momento. E o que eu sei do governo Lula é que que o governo Lula está tentando coordenar uma frente mais ampla, para não ficar só ali, o Lula de novo, como fez em governos passados dele, fechava contratos com Cuba, levava porrada na eleição inteira e perdia muitos votos. Então que está havendo esse cuidado por parte do governo brasileiro de fechar um bloco de América Latina inteira, inclusive com o México, mas não ir botar a cara e levar a porrada eleitoral o tempo inteiro. Brasil, Colômbia e México, né? Teriam que fazer e coordenar esse esforço, mas acho que é bom a gente ouvir o Amaury, que acompanha bastante esses assuntos. Tem a ligação com a Colômbia forte, que tem eleição também agora proximamente, né? O que você acha desse esforço e a situação hoje em Cuba, Amaury? Ou seja, é a dicotomia que a gente tem no momento eleitoral, onde os esquerdas, as forças progressistas, de alguma maneira, olham para o outro lado, né? Sim. Infelizmente, há um cálculo eleitoral que acaba cobrando injustamente a solidariedade que deveria ser obrigação de todo o país latino-americano com Cuba, e não só latino-americano, senão os países africanos, porque Cuba foi responsável pela independência de quase metade dos países africanos. Cuba mandou soldados, médicos e professores, um total de quase 600 mil pessoas nos anos 70, para ajudar e conseguir a independência de quase todos os países africanos. Independências das Europas, né? dos Estados Unidos, dos países que de alguma maneira exerciam um poder colonial. E neste momento nenhum desses países realmente estende sua mão em forma de agradecimento com Cuba. Porque apesar da ONU, quase sempre, a gente sabe só, nesse caso foi a Argentina também este ano, mas todos os anos, tanto Israel como os Estados Unidos são os únicos países que votam contra o fim do bloqueio. O resto, todos os países votam a favor do fim do bloqueio, mas isso não acontece. Então a situação é muito crítica. Cuba chega a passar 30 horas sem energia elétrica. O país inteiro acaba sendo desligado. É uma situação já de crise humanitária terrível. Mas eu não diria que nem é o medo ao enfrentamento aos Estados Unidos apenas, no sentido de que você possa sofrer algum tipo de sanção, bloqueio, mas é o medo do seu público interno. Exato. Né? Assim, a gente tem medo de que setores progressistas, que é uma barbaridade dizerem que negarem ajuda ou solidariedade a Cuba porque é supostamente uma ditadura. Isso é um discurso da direita absolutamente sem fundamento, sendo que o povo cubano sempre ajudou o mundo inteiro enviando médico e professor, a gente sabe disso. E nesse momento, simbolicamente, Cuba resiste a 70 anos de um bloqueio desumano, um bloqueio genocida do governo dos Estados Unidos, sem nenhuma sustentação legal. Os Estados Unidos e a Europa não são a polícia do planeta, eles não são os juízes do mundo, nem o Ministério Público do mundo. Então, eles não poderiam tomar esse tipo de ação. Agora, é fundamental, eu acho que o presidente Lula tem a credibilidade e ele tem a obrigação moral, independente do risco que ele possa correr de perder alguma parte do seu eleitorado, mas de liderar, sim, com o presidente Petro, com a Cláudia Sheinbaum e com todos os países, uma grande ajuda humanitária que tem que ser além do discurso na ONU, enviar barco com comida, com petróleo, com ajuda humanitária para realmente reconstruir Cuba, que vive uma situação terrível como nunca jamais na sua história tinha vivido, nem num período especial como está acontecendo agora, né? É muito crítico isso. E eu acho que a África também deveria tomar uma medida contundente nesse sentido e isolar os Estados Unidos e ir para cima. É isso. Muito obrigada, Amaury Chamorro, aqui junto com a gente no N2. Sempre um prazer te receber. Até a próxima. Obrigado, Amaury. Obrigado. Obrigado. Para mim é sempre uma honra estar aqui. Para a gente também. E vamos de Precisamos Conversar? Direto. Então, amanhã a gente volta também com a nossa programação, o nosso noticiário político e tudo que tem direito. A partir das 7 da manhã e no N2 estaremos aqui. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Boa noite. A todos. Boa noite. A elite brasileira nunca foi punida pelos seus crimes. Tanto no período colonial quanto no Império, os senhores de escravos eram a lei. Na República, os coronéis eram a lei.
Na ditadura, os empresários que financiaram a repressão faziam a lei. Hoje, os grandes empresários, a elite do judiciário e a elite política fazem as leis. Mudam os nomes, mas o pacto da impunidade é sempre o mesmo. Na história do Brasil, parece que tudo muda para que tudo fique no mesmo lugar. No dia 12 de fevereiro, às 20 horas, eu e o professor Gessé Souza vamos dar uma aula inaugural aberta e gratuita. E o tema será o Pacto da Impunidade. Por que as elites nunca pagam pelos seus crimes? Vamos revelar como funciona a blindagem dos poderosos. Será uma chance de você conhecer melhor a nossa pós-graduação.